Eu fui criada num ambiente cheio de homens. Fui criada pelo meu pai. A minha mãe, ela me deixou com meu pai quando eu era uma bebezinha. E o meu pai sempre teve vários irmãos. E o meu avô, pai do meu pai, também irmãos homens. A gente brinca que o bendito fruto era eu. Quando eu vim à vida do meu pai, dos meus tios, dos meus avós, me tornei a princesinha da família, aquela, né, que todo mundo ama, todos os homens protegem. Os meus tios tiveram filhos homens também. Então todos os meus primos, tudo homem. E eu fui criada nesse meio. Apesar de eu ter sido criada no meio de homens, meus amigos serem homens, os meus primos serem homens, meus irmãos serem homens, meus tios serem homens, todo mundo ser homem, e não ter uma referência feminina dentro de casa, a não ser às vezes a esposa de um tio, né? Uma pessoa que aparece ali na família, amiga da família, que não tinha aquele convívio mesmo, eu era tratada como a queridinha dos olhos da família, né? A que carregava o sobrenome no laço feminino. Isso era uma coisa que pegava muito. Tipo, ser a primeira a ter o sobrenome dos homens e a que talvez teria filhas através de mim para trazer mulheres para a família, sabe? Só que eu, por ser criada com um monte de garotos, sempre aprendi coisas como os garotos. Pensar como os garotos, me comportar como os garotos, falar como os garotos. E por mais que os meus pais ou os meus tios, que davam muito pitaco na minha vida, quisessem me ensinar, sempre foi de uma forma mais bruta. E eu não entendia isso quando eu era mais jovem. Então, você tá com a perna fechada, cruza as pernas. Tipo, cruzar as pernas, eu cruzava como homem, assim, de colocar o joelho em cima da perna e não fechar as pernas como a dama, coisas do tipo. Então, meu pai, às vezes, ele tinha que dar uma esforçada e mostrar, pesquisar na internet, tipo, como meninas se comportavam para tentar me criar. Mas uma coisa que me pegou muito nessa criação sempre foi o fato de ouvir com muita consistência, com muita força, e eu não me incomodava antes, mas depois que eu comecei a crescer, comecei a me incomodar, foi a frase, mas você é mulher. Essa frase sempre teve na boca dos meus tios. Então, os meus primos queriam ir tomar banho no rio, eu queria ir também. Pai, posso ir? Ah, mas você é mulher, vai ficar de biquíni no meio dos seus primos? Eu entendia, mas qual o problema? E ele não conseguia me explicar o problema dessa situação. Quando eu comecei a ficar mais adolescente, queria sair para ir na casa das minhas amigas, então meus irmãos iam, eu não podia ir, só se meus irmãos fossem comigo, né? Na quadrilha da escola, eu tava, tipo, gostando de um garoto da escola, esse garoto também tava gostando de mim. Então, a gente começou a ter uma troca ali de olhares e combinamos de, na quadrilha da escola, a gente se conhecer melhor e a gente ficar. E eu tava super ansiosa pra isso. E o meu pai só autorizou porque o meu tio ia junto com os dois filhos dele, que são os meus primos e os meus irmãos, ou seja, mais um monte de homem. E era sempre o meu irmão do meio obrigado a ficar comigo. Como o meu irmão mais velho já era maiorzinho, acabava que ele falava pro meu pai, eu não vou ficar de babá, eu também quero encontrar uma menina que não sei o que e tal. E ele podia falar isso abertamente pro meu pai. E o meu pai, não, beleza, você vai encontrar uma garota, que massa, que da hora, tal. Meu pai não foi na quadrilha porque ele tava trabalhando. Então meu irmão tinha o apoio de poder ficar com uma garota na quadrilha, o meu irmão do meio tinha que ficar me vigiando porque eu não podia ficar com um garoto na quadrilha. Ah, mas vocês têm diferença de idade. Tá, meu irmão era mais velho, ok. Mas eu já tava ali com os meus 14 anos, já tava na idade de começar a viver essas primeiras vezes, pelo menos era o que as minhas amigas falavam, porque a única referência de menina que eu tinha, às vezes era minha professora, que eu era apaixonada nela como a minha mãe, contava tudo pra ela, desabafava com ela, pedia conselho pra ela, e algumas amigas da sala de aula. Então, isso tudo foi uma coisa que, com o tempo, foi ficando cada vez mais maçante, foi ficando cada vez mais cansativo, né? Eu não podia me relacionar, não podia beijar na boca, e eu tive que começar a mentir, eu tive que começar a gambelar, eu tive que começar a falar, tipo, que eu ia pra casa de uma amiga, onde o meu irmão não era bem-vindo, porque os pais da minha amiga também não queriam um homem lá dentro, né, usar essa narrativa para conseguir, às vezes, ir para casa dessa amiga para, no fim, ficar lá, tipo, 30 minutos e pedir um Uber e ir no shopping encontrar algum garoto. Isso, eu já tava com, tipo, 16 anos, sabe? E eu queria poder contar as coisas pro meu pai, mas toda vez que eu tentava falar do tipo, eu tô gostando de um garoto, ele falava que não queria saber, que eu era muito jovem, que eu era muito nova, que eu tinha que focar em estudar, mas, tipo, o meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, que tinha 17, ele já podia fazer isso, porque o meu mais velho já tava trabalhando, já tava namorando, mas o meu irmão, que era um ano mais velho do que eu, ele podia fazer as coisas, ele podia dormir na casa dos amigos dele, os amigos dele tinham carro, passava lá, buscava ele, e eu não podia ir junto, eu não podia
sair, eu não podia curtir. E aquilo ia me irritando de uma forma muito, muito, muito grande. E sempre o mesmo argumento. Você é mulher, você não pode, você é feminina, você tem que se cuidar, você tem que ser do lar, você tem que ser isso. Até quando eu comecei a querer fazer cursinho pra faculdade, e o meu pai disse que, tipo, eu não tinha que fazer nada disso, que eu tinha que casar com um homem que me oferecesse isso, sabe? E eu, é o quê? Tipo, não, eu quero trabalhar, eu quero estudar. E ele começou com esse papinho de falar que mulher, quando sai de casa para trabalhar, ela não consegue um bom marido, que mulher tem que aprender sim a lavar, a cozinhar, a passar, e que eu tinha aprendido isso em casa e eu seria uma boa esposa, então para eu focar nesse objetivo, que eu não precisava de mais do que eu tinha porque ele já me dava coisas boas e assim que aparecesse um homem, ele que colocaria, tipo, ele me daria para esse homem como forma de responsabilidade e que se eu saísse, eu descobrisse o mundo e como o mundo poderia me corromper, eu não encontraria esse tipo de homem, sabe? Ele ia colocando várias coisas dentro da minha cabeça para me fazer me tornar uma mulher que não gostasse talvez da própria raça de mulher. Ele falava que tipo o feminismo não era uma coisa legal, que mulheres não tinham que apoiar outras mulheres, que essa conversa da atualidade era uma conversa que ia me fazer regredir na vida. E quando eu era adolescente eu não entendia, mas depois que eu fui estudando e fui vendo que tipo o feminismo não é uma estética, não é a forma que eu tô me vestindo, e sim a minha ética, o que eu penso, como eu penso, que tipo eu querer trabalhar, né, eu querer os meus direitos era uma coisa minha e que tipo o feminismo abraçava isso e meu pai era totalmente contra, ele falava super mal, falava que feministas eram todas escandalosas, ficavam com o peito pra fora e depois eu vi que não, existe extremo pra tudo, existem mulheres que são extremas feministas e que tipo eu não precisava ser assim, mas eu não ia abandonar o fato de que mulheres lutaram em conjunto pra conseguir direitos, sabe? E a gente até entrou naquele debate ridículo de foi um homem que deu o voto pra mulher, cara, os homens tinham poder, mas foi uma coisa que as mulheres lutaram pra conseguir, sabe? Tipo, elas se juntaram e a voz dela fez acontecer. E quando eu comecei a debater isso com meu pai, ele começou a falar que eu já estava corrompida sem ir pro mundo. Mas na verdade era ele que me colocava contra ele mesmo, porque eu não ia aprender nada disso se ele não ficasse falando essas coisas na minha cabeça, o que eu não deveria me tornar, sabe? E eu começar a buscar o que ele não gostaria que eu fosse, que eu descobri que é exatamente o que eu queria. Ser independente, ser livre, trabalhar, ter minha vida, ter meu trabalho, e que ele estava tentando me colocar contra isso para eu poder ficar presa dentro de um sistema. Mas acabou que eu bati muito pé com ele, eu acabei falando que eu ia sim, eu já tava ali para fazer os meus 17 anos de idade, meu terceiro ano tava acabando, eu estudava pra caramba, tirava notas boas, eu não era uma filha ruim, eu não era uma filha que ele me viu bêbada, ele não era uma filha que, tipo, tinha tido relação com um monte de cara. Tudo que eu fiz mentindo, mas porque eu não podia contar pra ele. Então, tipo, eu tinha meu namorado, eu tinha minhas amigas, às vezes eu ia, assim, pra festinha e coisas assim, tudo com hora pra voltar, tudo muito limitado, porque eu não podia contar, enquanto meu irmão, às vezes ele, tipo, saía no sexta-feira e voltava só no sábado e tava tudo bem, sabe? Então esse argumento de eu ser mulher foi muito prejudicial pra mim. Só que ao mesmo tempo me deixou muito forte, porque quando eu terminei meu terceiro ano, eu bati o pé pra fazer cursinho, ele foi lá e pagou meu cursinho, sendo que o meu irmão mais velho, meu irmão do meio, teve, e pra mim ele não queria, com o argumento de que era porque eu era mulher, sabe? Tipo, como se eu não pudesse estudar, e eu ficava pensando, foi por isso que minha mãe abandonou esse cara. E por muito tempo eu cheguei a ficar revoltada com meu pai, sabe? Pensando que, tipo, a culpa da minha mãe ter ido embora era dele. Só que ao mesmo tempo, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que apesar disso tudo, ele sempre foi um bom pai, nunca aconteceu nada de ruim comigo, as histórias que contam por aí de abuso e de tudo, por eu ter crescido no meio de muitos homens, nenhum primo nunca me olhou torto, ninguém nunca fez nada comigo, nenhum tio nunca ficou debaixo de coberta comigo. Tipo, não tenho na minha história episódios assim. Então, dito isso, eu penso que talvez não tenha sido tão ruim. Mas aí, ok, fui para o cursinho. Lá no cursinho eu comecei a estudar, porque eu queria passar para biomedicina na Faculdade Federal. Comecei a estudar, 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 estudar. Fiz o cursinho, passei no Enem. Consegui passar na UFG. Tipo, foi muito grandioso. E ali não tinha como meu pai negar que eu não era boa no que eu fizesse, sabe? Mas eu, sinceramente, não tava nem esperando parabéns dele. Eu pensei, ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar satisfeito, ele vai começar a falar. E foi isso. Eu cheguei lá, ele falou, legal, parabéns, né? É para isso que eu paguei a escola a vida inteira, para você mostrar que você é boa no que você faz. Ele disse isso, mas ao mesmo tempo, ele não me apoiava. Tipo, lanche para poder comer, dinheiro para poder levar para faculdade, para poder comer no RU, tipo, que era no restaurante universitário. Eu não tinha.
passagem de ônibus ele dificultava, às vezes ele falava pra eu pedir pro meu irmão dividir comigo, sendo que ele podia me dar o dinheiro e a gente tinha condição, e às vezes eu pedia pros meus tios, e eu tinha um tio, que esse tio, ele sempre me tratou como uma princesa mesmo. E ele sempre apoiou os meus planos, né? Então, a parte boa de tudo isso é que, mesmo meu pai não me apoiando, eu tinha meus tios, que era irmão dele, que me apoiavam muito, que me tratavam como filha e que tudo que meu pai não me dava quando eu precisava, os meus tios me davam. Cobertura, para às vezes uma mentira, meus tios sabiam onde eu tava, com quem eu tava, e dinheiro também. Era uma coisa que eu confiava muito e eu falo meus tios, um é irmão do meu pai e o esposo dele, né? E às vezes eu penso que eles gostam de mim, que sou mulher, exatamente porque eles gostam de homens também, sabe? E tipo, eles ali acabam abraçando as minhas causas porque são gays e coisas do tipo. Porque senão, eu acho que nem isso também eu não teria deles, sabe? Talvez eles teriam um pensamento matuto igual ao do meu pai. Mas enfim, passei na faculdade, comecei a estudar, comecei a ter um relacionamento e comecei a bater meu pé. Comecei a, tipo, tava lá pra fazer meus 18 anos, falei, quero começar um relacionamento, quero que meu pai conheça essa pessoa. E meu pai conheceu, eu fui lá, levei, ele conversou com a pessoa, ele implicou primeiro, ele falou que não queria, que não era pra levar lá, que namoro de faculdade não era casamento. Gente, como que não? Namoro de faculdade é perfeito pra casar, sabe? Então ele colocou um monte de paranoia na minha cabeça que no fundo parece que ele não queria que eu crescesse, que eu me tornasse adulta, que eu me tornasse mulher. Aí tá, foi quando ele começou a implicar com o meu namorado. Começou a implicar com ele, com tudo que ele fazia, tals. Aí beleza, um dia a gente tava... Ah, e detalhe, o meu irmão também começou a namorar uma garota na faculdade. Ele não passou na federal, meu pai pagava faculdade particular pra ele e tem dificuldade de me mandar até carteirinha de vale transporte pra eu ir estudar. Você vê tanto que ele tava tentando dificultar a minha vida e falava que era pra me proteger porque eu era mulher e esse papo, desde a minha infância, sempre foi muito cansativo. O meu irmão começou a namorar uma menina, que sinceramente era uma menina, como que eu posso dizer, meio diferente. Tudo bem, a gente não deve julgar mulheres. A gente não deve julgar mulheres, porque eu sou uma. Quando ela chegou lá em casa, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque ela era uma mulher para conversar comigo. A gente não tinha uma diferença tão grande de idade, eram 2 anos. Ela poderia ser minha amiga, conversar comigo sobre coisas que eu não tinha ninguém para conversar além das minhas amigas. Sabe? Alguém pra, tipo, pra gente sair juntos e fazer as coisas. E ela era aquele tipo de mulher que ela fala uma coisa aqui e depois ela fala uma coisa ali. E isso dela falar uma coisa aqui, falar uma coisa ali, ela me contava uma coisa e quando eu ia conversar com meu irmão sobre ela, tipo, que legal, a fulana falou que vai fazer tal coisa, né? Ele falava, não, ela não me disse isso não, e gerava briga entre eles. E isso fez com que ela começasse a querer brigar comigo e falar que o que ela me contava eu não tinha que contar pro meu irmão. Só que eu pensava comigo, tipo, por que não? Tipo, eu achava que o que ela me contava, ele já sabia, mas como ele não sabia, dava briga. Então, a nossa relação, ela foi uma relação meio turbulenta durante muito tempo. Depois, tipo, o meu irmão também, ele aprontou junto com os amigos dele, eles estavam tentando, tipo, comprar coisas que tinham sido roubadas e vender essas coisas, sabe? Eram coisas de game, de computador, de coisas do tipo, e ele ia levantar um dinheiro legal com isso, e meu pai descobriu, assim que ele vendeu a primeira peça de computador, meu pai descobriu, e ela encobertou ele, sabe? Eu não sei a mentira, mas ela contou a mentira pro meu pai, falando que o computador era dela, que não sei o quê. Então, quando meu pai descobriu que o meu irmão tinha vendido e não era dela, era roubado, todo mundo começou a pensar que, tipo, ela não era uma boa mulher, que ela estava apoiando coisas extremamente ruins e que ela que deveria estar contando pro meu pai poder ajudar o meu irmão a sair dessa vida, porque necessidade financeira ele não passa, isso aí é por vontade de ser independente. E ela meio que, tipo, topou isso tudo com ele. Aí, beleza. Eles estavam namorando, mesmo o clima lá em casa sendo bem ruim com eles, meu irmão tentava evitar ir lá com ela. Quando eles estavam, que eu e meu pai chegava, eles meio que ficavam um pouquinho só pra fazer sala e depois ia embora, ia pra casa dela, né? Nunca mais a gente teve aquela coisa de família, coisa unida, né? Ela não gostava muito de mim por conta do que aconteceu, meu pai não gostava muito dela pelo que aconteceu, então o clima foi ficando uma merda dentro de casa, sinceramente. E aí, teve o aniversário dela. Era aniversário da minha cunhada, e aí a gente foi pra casa dela, e aí ela tava lá, os pais dela não estavam em casa, e ela fez uma festinha, um churrasquinho, coisas do tipo. Foi meu pai, foi alguns tios, né, foi os parentes dela, os primos dela, os meus primos gostavam dela, eu, o meu namorado da faculdade, e o meu irmão mais velho também, com a esposa dele lá. E aí,
o meu namorado, ele, modéstia à parte, ele é mais velho do que eu, ele tava terminando a faculdade quando eu tava entrando, e sempre foi muito homem. Uma postura de homem, um jeito de homem, trata a mulher como deve ser tratada, sabe? Com carinho, com atenção, com cuidado. E às vezes eu até me irritava um pouco com isso, porque eu lembrava do meu pai falando aquela coisa, tipo, eu ser mulher e eu ser feminina. Então foi uma briga muito, no começo, muito difícil pra lidar com ele, mas isso é uma história pra outro vídeo, né? Pra lidar com o carinho que ele tinha pra me dar como homem e eu tentar aceitar isso como mulher, sabe? Porque é como se meu pai tivesse tentado tirar de mim o tempo inteiro esse papel. Então foi muito, muito complexo. Mas enfim. Tava eu e ele sentados, e aí chegou um momento em que a minha cunhada, esposa do meu primeiro irmão mais velho, me chamou. E eu tava lá conversando com ela tava me contando algumas coisas, os planos dele, que eles estavam querendo ter bebê e tal, eu fiquei muito feliz com a notícia. Tava super assim. Quando foi, eu percebi que, tipo, a namorada do meu irmão, ela começou, tipo, ela já tava no aniversário com umas roupas bem assim, como todo mundo era casal, ela tava tipo, com uns decotes, uma roupa assim muito curta e tal. Ela tava linda, sinceramente ela tava linda, de dar inveja nas outras mulheres. Essa é a palavra, dar inveja. Mas como a gente não tava esperando que ela tivesse tão produzida e tão linda, a gente não foi tão produzida e tão linda como ela. Então ela tava super se destacando. Mas acontece que ela começou a beber e tal. E aí chegou um momento em que tava todo mundo em pé e tudo, e eu tava conversando com a minha irmã, e o meu namorado, e eu escutei isso bem de fundo, ele falou assim, eu vou sentar. Foi alguma coisa assim, eu vou sentar. Ou alguém perguntou pra ela se ela queria sentar. Eu não lembro o que que foi desse sentar que ela respondeu. Eu só lembro dela respondendo assim, se você quiser, eu sento em você. E ela respondeu isso pro meu namorado. E ele, na hora, respondeu assim, não, aqui quem senta, e falou meu nome. E ela riu e falou, eu tô brincando. Ele falou, esse tipo de brincadeira não se faz. E o meu irmão, igual um otário, sentado olhando pros dois. E ali naquele momento eu fiquei tipo, como é que é? E eu voltei lá. Aí uma namorada de um primo chegou e falou assim, ó, se eu fosse você ficava de olho, viu? E aí ela riu e falou assim, ai, para de besteira, eu tava brincando. Aí eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem respeito pelo meu irmão, isso é problema de vocês. Você vai resolver com ele pra lá. Mas aqui você vai respeitar, sabe? E aí ela começou a falar, não, nossa, totalmente brincadeira, que não sei o que e tal. E a gente, pô, que climão, foi uma torta de climão. A gente ficou um pouquinho, o meu namorado, ele ficou tão desconfortável que ele pediu pra ir embora. 5 minutos depois a gente se despediu de todo mundo, foi embora. Ficou, não, não vai embora, ela tava brincando, ela tá meio bêbada. Cara, mas querendo ou não, vou sentar em você? Ah, pelo amor de Deus, uma mulher casada, tipo, que tá praticamente casada com o meu irmão, falar pro meu namorado uma coisa dessa? Bêbada? Sei não, viu? Pra mim ela falou bêbada o que o coração dela tava cheio quando ela tava sóbria, sabe? Eu não acho que ela fez uma brincadeira sem maldade. Aquilo ali já tava na cabeça dela. Uma pessoa casada não faz esse tipo de brincadeira com os outros. Ou será que eu tava ficando louca, né? Então eu fui embora, assim, muito chateada e falei, cara, não dá, é cortar 100% mesmo, porque nem quando você estiver lá na minha casa eu confio mais nessa mulher, né? Agora em você, nele eu até confio, porque se ele também tivesse dado ousadia, ele podia ficar pra lá e eu meti o pé e tchau, nunca mais olhava pra minha cara também. Mas ele foi muito respeitoso e ele demonstrou respeito, sabe? Ele demonstrou desconforto e ele não quis estar ali, então isso pra mim já bastou. Mas enfim, acabou que depois disso, passou uns 9 meses, 10 meses, e eu falo isso porque eu conto da possibilidade de gravidez da minha mulher mais velha do meu irmão, porque ela acabou tendo bebê meses depois do aniversário da menina, dessa outra cunhada. O meu irmão foi mexer nas redes sociais dela, foi pegar as coisas dela e descobriu que ela estava traindo ele com o cara do serviço, que ela conversava com um monte de cara no Instagram, que ela já tinha mandado mensagem até pra tio nosso, pra irmãos do meu pai, que eram solteiros, que eram mais velhos, sabe? E os meus tios não responderam, mas também não mostraram uma conversa pro meu irmão, não falou pro meu irmão, ó, tipo, aqui e tal. E o meu pai, esqueci de contar isso. O meu pai sempre foi aquele cara que, tipo, apoiou os meus irmãos a ter relacionamento, sabe? Apoiou eles ficarem com mulher, apoiou isso, apoiou aquilo. Resumindo, meu irmão descobriu a traição depois de alguns meses, tiveram um monte de briga, ela acabou engravidando do meu irmão, acabou virando uma bagunça que só. Hoje meu pai tem a maior dor de cabeça com o meu irmão, tem que ficar ensinando pra ele o que é que um homem deve fazer e o que não deve fazer, o comportamento. Ele já deu até uns tapas na cara do meu irmão durante brigas e coisas do tipo que meu irmão foi responder e tratar ele com falta de respeito. E eu conto essa história, toda vez que eu conto essa história, porque por muito tempo o foco era eu.
como se eu que tinha que ser a perfeita, eu que tinha que, né, viver dentro de uma caixinha, eu tinha que ser a esposa perfeita. O que adianta você querer fazer que uma filha seja a esposa perfeita se você não consegue fazer com que o seu filho seja o esposo perfeito também? O que adianta um pai ensinar uma filha a ir por um caminho e não ensinar que o outro filho tem que ir pelo mesmo caminho também? O mesmo respeito que um cara tinha que ter comigo é o respeito que o meu irmão tinha que ter com a esposa dele, sabe? Acabou virando um mau caráter, acabou que aprontou pra caramba, acabou que saiu de casa, voltou de casa, terminou, engravidou mulher, voltou com mulher, virou uma bagunça e até hoje a vida dele é uma bagunça. Enquanto eu estou com o mesmo namorado da faculdade, a gente já casou, a gente já tem os nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida. E hoje, sinceramente, eu falo muito disso com meu pai e disso com os meus filhos também. Eu tenho um casal igual aos meus pais. A minha filha é uma das únicas mulheres ainda, porque teve mais um primo que teve uma menininha, mas então agora nós somos 3 mulheres na família. E eu sempre tento criar a minha filha e o meu filho na mesma educação, de que o homem ele tem também que ter responsabilidade, ele tem que ter caráter, ele tem que se comportar, ele tem que se valorizar, ele tem que tratar uma mulher com respeito, porque isso demonstra que ele se respeita, que ele não, sabe, tipo, que ele não tem que ficar indo por aí, fazendo zoeira, isso e aquilo, se não for para os dois fazerem, nenhum dos dois vão, sabe? Então, assim, hoje eu falo que o fato do meu pai ter me prendido muito, sabe, me colocado dentro dessa situação, foi ruim para ele, porque ele não fez isso com meu outro irmão. Então, a nossa indiferença acabou hoje sendo um peso muito maior para ele do que eu, né? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história de competição de irmãos e criação. Eu achei ela muito interessante por conta dessa diferença de sexualidade, né? Muitas vezes a gente coloca a mulher como a mulher tem que fazer, a mulher tem que falar, é o papel da mulher, é o papel da mulher. E, tipo, não existe isso, né? A gente tem que ter igualdade e equidade quanto à criação, quando são crianças. Quando eles crescerem, cada um vai ter as suas escolhas do que acha que é melhor. Casamento não é uma regra única, né? Ela tem a religiosidade, ela tem as regras de fidelidade e lealdade, mas como cada um se comporta dentro de casa, entre quem vai trabalhar e quem vai lavar a louça, quem vai ganhar dinheiro, quem vai levar os cachorros para passear, é uma coisa que totalmente ajustável, que com um casal pode ser de um jeito, com o outro vai ser do outro, porque cada um tem seus horários, tem sua rotina, tem seu trabalho. E eu conto essa história porque muitas das vezes os pais pecam em querer colocar a filha numa bolha e o filho num cabaré. Você pode ver que tem muitos pais que fazem isso, levam o filho no cabaré pra comprovar que ele é homem. Aí ele tem o primeiro relacionamento dele, o primeiro contato com ele numa vida sexual com uma mulher, sabe? Que não tem nenhum tipo de incentivo positivo na vida dele, que não leva ele pra um lugar bom, sabe? E isso vem acontecendo não só dentro de cabaré, mas quando você apoia o seu filho a ficar com a menininha da escola, a ficar com a menininha do bairro, a deixar sozinho dentro de casa quando ainda não tem nem maturidade emocional pra isso. Então, tudo isso são comportamentos machistas que levam o homem a se transformar em um homem que não valoriza uma mulher, porque um homem que não se valoriza, ele não sabe valorizar o outro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também teve uma criação diferente entre sexualidade no seu caso, por você ser homem e o outro ser mulher, me manda sua história no historiascanal.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.